Abençoados com toda sorte de bênção, graça e paz. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Cláudio. Tudo bem, eleitos, eleitas do Cristo ressuscitado? Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, ok? Que está registrada no livro 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Epístola de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vou estar lendo para não tomar muito tempo. Diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Está aí uma palavra maravilhosa para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. Paulo falando aos irmãos de Coríntios. E é interessante, quando Paulo começa, ele começa dizendo, no versículo 17, do capítulo 5 de 2 Coríntios: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Meus irmãos, na religião, a gente aprendemos quando estávamos lá, quando éramos de lá, nós entendíamos que para ser nova criatura, o primeiro passo que tinha que tomar é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua alma. Este era o primeiro passo, a qual a religião nos ensinou quando éramos de lá, que para alguém estar em Cristo, eles tinham que tomar esse primeiro passo de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. E nós vemos que não tem nada a ver no que a Bíblia ensina. Eles ensinam que quando você aceita Jesus, ou seja, quando você sai do mundo, faz parte de agora de uma religião, entra numa dita chamada igreja evangélica, aceita Jesus como seu Salvador, entra nos dogmas deles, que é o batismo, que é a chamada Santa Ceia, que é o suco e o pãozinho, que isto não tem nada a ver, que a Bíblia não ensina isso. Isto quem fazia eram os judeus, que era chamada de Páscoa judaica. Jesus, quando estava com seus discípulos, eles comeram a última Páscoa. Jesus desejou comer ali com eles, né? Comeu a Páscoa, não foi Santa Ceia. Então nós vemos que não tem nada a ver com a Bíblia, o que eles fazem aí dentro desta religião. Mas se você não fazer parte deste engodo, deste círculo religioso, Cristo não está em você. Está entendendo? Então Paulo está escrevendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então para eles, para a religião, para a chamada igreja, os pastores, chamados pastores, eles ensinam desta forma, que para você fazer parte de Cristo, para você ter Cristo na sua vida, você tem que aceitá-lo, você tem que sair do mundo, né, que eles falam, deixar de jogar uma bola, deixar de ir para a praia. Você tem que deixar o mundo, participar deste círculo religioso, vir para uma religião, né, para você ter Jesus na sua vida. Chegando lá, você tem que aceitar. E depois entrar nos dogmas, ser batizado em águas, participar da ceia, depois fazer votos, fazer campanhas, né? Fazer o jejum. Então nós vemos que tudo isso eles falam para você ter Jesus. E nós vemos que não tem nada a ver isso, meus amados. Quem está em Cristo, nova criatura é, que Paulo está dizendo aos Coríntios. Paulo estava dizendo de quem estiver em Cristo, nova criatura é. Ou seja, aqueles que antes da cruz crescem
no Messias, ele já estava em Cristo. Ele já tinha a esperança da eterna salvação. Os nossos irmãos judeus, eles tinham que reconhecer o Messias como seu Salvador, mas depois da morte dele, e do ano 70, todos que nasceram no ano 70 para cá, até o ano 2022, todos já nascem em Cristo. Todos já é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo já se fez novo. Na vida daqueles que nasceram do ano 70 até agora, o ano de 2022. Está entendendo, meu querido? E os irmãos que nasceram antes da morte de Jesus? Eles tinham que reconhecer Jesus como Messias para receber a esperança da salvação, que logo ocorreria esta salvação para eles na vinda, ok? Na vinda do Filho do Homem, como ocorreu, como já aconteceu a vinda do Filho do Homem. E os nossos irmãos receberam a salvação. Então, para os judeus, eles tinham que reconhecer Cristo como Messias. Mas para aqueles que nasceram do ano 70, da morte de Jesus, ele morreu ali no ano 33, a lei veio cair no ano 70, a lei de Moisés. E no ano 70, todos que nasciam ali já nasciam e nascem em Cristo Jesus. Sem precisar de eu estar numa religião. Eu já estou em Cristo sem eu precisar de batizar nas águas, ou num rio, ou num tanque, ou numa piscina. Sem fazer campanha, eu já estou em Cristo Jesus, como fazem dentro das religiões, das chamadas igrejas evangélicas. Eu já estou em Cristo sem precisar estar dentro desta gaiola. Você entende? Você já está em Cristo sem você precisar estar dentro desse círculo religioso. Jesus não veio trazer religião. Pelo contrário, Jesus não veio trazer uma religião para o seu povo. Pelo contrário, ele veio tirar esses dogmas através da sua pessoa, através do Cristo ressuscitado. Então, estar em Cristo não tem nada a ver por aquilo que eu faço, mas estar em Cristo é por aquilo que ele já fez lá na cruz do Calvário, pelos nossos irmãos e que nos atingiu. E saiba, Paulo dizendo à igreja de Corinto: quem estiver em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, o primeiro ponto é esse: estar em Cristo Jesus não depende de mim. Não depende de eu estar dentro de uma religião, de uma chamada igreja, de estar debaixo de uma autoridade pastoral chamado homem. Não depende de homem. Eu já estou em Cristo antes de nascer nesse mundo, porque a palavra está escrito que Deus nos chamou, nos separou antes da formação, da criação deste mundo. Assim como ele disse para Jeremias: antes que te formasse, Jeremias, eu te conheci. Ou seja, antes de Jeremias ter saído do ventre da mãe dele, Deus já conhecia Jeremias. Deus já tinha separado Jeremias lá na eternidade para uma missão aqui na terra. Assim somos nós. Antes de eu viver aqui, Cristo já tinha um chamado para a minha vida. Cristo já tinha um chamado para a sua vida, meus irmãos. Não depende de eu aceitar Jesus. Não é eu que aceito a Jesus. Foi Ele que me aceitou. Hoje, eu estou seguro, estou tranquilo. Falar que nem Jó. Sei em quem tenho crido. Ele está em você, Ele está em mim, Ele está em nós.
e Ele já fez todas as coisas. Então, para estar em Cristo Jesus não depende de nós, dependeu dele, de Cristo, de Jesus, do Senhor Jesus. Os feitos dele, não meu. A glória é para ele, a honra é para ele, e não para o homem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Paulo dizendo aos irmãos de Coríntios, segundo os Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E agora? As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E o que é que se fez novo? A primeira coisa que se fez novo, a primeira coisa que já se fez novo, é que é esta carne. Esta carne, ela já é uma nova carne. Ela morreu, na verdade. Esta carne não nos condena mais. Olha o que está escrito, segundo os Coríntios 5,16. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós não devemos mais olhar o nosso irmão da direita, da esquerda, segundo a carne. Por quê? Isso é uma ordenância. Se eu olhar o meu irmão segundo a carne, eu vou ver falhas, eu vou ver erros. Mas eu tenho que olhar o meu irmão segundo o Espírito. Ver que ele no Espírito é perfeito, sem mácula, sem mancha. Mas está escrito que nós devemos olhar, leia aí na sua Bíblia, segundo os Coríntios 5,16. Por isso daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Está falando a ninguém. Então essa carne nossa, a carne dos irmãos, quando Jesus morre naquela cruz, ela morre. Leia aí Romanos capítulo 6, versículo 6. Olha o que diz a Bíblia. Abre a sua Bíblia aí. Está escrito assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse o quê? Desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então, meus amados, primeiro Paulo fala aos Coríntios para que nós não devemos olhar segundo a carne. Agora nós vemos em Romanos 6,6 que esta carne do pecado, ela morreu com Cristo na cruz, na morte de Jesus, para desfazer o pecado. Então, se eu olhar o meu irmão pela carne, eu vou ver falhas, eu vou ver defeitos. Mas se eu olhar ele espiritualmente, eu vou ver que ele é meu irmão, que eu devo amá-lo, porque ele é um cidadão do céu. É por isso que eu e você não devemos olhar segundo a carne. Deu para entender até aí? Então, quem está em Cristo? Você já nasceu em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Uma das coisas velhas que já se passou é essa nossa natureza, chamada carne. Já passou, já está morta. Passa a olhar o seu irmão segundo o Espírito. Não olhe só falha, só erro no seu irmão. Deu para entender? Então esse é o primeiro. A primeira coisa que quem está em Cristo, nova criatura, é as coisas velhas. Velhas, a nossa carne. Como disse o apóstolo Paulo, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Já por você nascer em Cristo, ele já te fez nova criatura. Então aquilo que era velho já passou. A nossa carne. E a segunda coisa, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré são coisas velhas que já passou. A vinda dele aqui, a história dele é uma história maravilhosa. Muitos milagres, prodígios. Só que Jesus de Nazaré, ele veio para os judeus. Ele terminou a obra dele ali. E não devemos mais olhar segundo a carne. Então não devemos olhar Jesus de Nazaré. Os feitos que ele fez lá, a obediência que ele obedeceu, que foi a lei de Moisés, isto não é para nós. Mas eu tenho que olhar o que agora?
se não é a manifestação de Jesus de Nazaré. Quando fala assim para que nós, que Jesus de Nazaré é a velha, as coisas velhas, as coisas que já passou, está falando sobre os aquilo que ele obedecia, chamado Lei de Moisés. Está escrito aqui, irmãos. Abra a sua Bíblia aí e leia. Versículo 17, 2 Coríntios 5, 17 diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Versículo 16, em cima. 2 Coríntios 5, 16, diz assim: por isso daqui por diante a ninguém conhecendo segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Qual era o modo? Da obediência da lei. Então, Jesus de Nazaré, ele obedecia a lei. Então isso é as coisas velhas. E agora, se eu não tenho que olhar e fazer o que Jesus fazia, de obedecer a lei de Moisés, quem que eu tenho que seguir? Você tem que seguir o Cristo ressuscitado. Leia Romanos 7, verso 4. Olha o que diz: assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Deu para ver aí, irmãos? Lê aí. Romanos capítulo 7, versículo 4. Para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Você prestou atenção? Leia aí de novo. Vamos ler junto, nós dois. Você e eu e você. Olha aí. Romanos 7, 4. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo. Quer dizer, nós fomos mortos mediante a lei, através da morte de Jesus. Para quê? Para pertencerdes a Jesus de Nazaré, está escrito aí? Não. Não é para pertencer ao que já passou, as coisas velhas, mas é para pertencer a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim que demos frutos para Deus. Então, se eu estiver nas coisas velhas, eu não estou dando fruto para Deus. As coisas velhas aqui, por isso que eu falei que nós não devemos mais. As coisas velhas já passaram. Qual foi as coisas velhas? É os feitos da obediência de Jesus, da lei. Deu para entender? Jesus obedecia a lei. A lei, quando Jesus morre, ela morreu para nós também. Para não obedecermos a lei de Moisés. E por que você obedece à lei de Moisés? Levando o seu dízimo em forma de dinheiro, fazendo jejum, tomando a dita Santa Ceia, que é Páscoa judaica, tem nada a ver de Santa Ceia, fazendo votos, colocando o dinheiro em envelopes, dando para homens. Isso foi coisa da lei. E você não deve mais obedecer à lei. Jejum, coisa da lei, amado. Então Jesus, ele ensinou os judeus a jejuar, porque era coisa da lei. Então, se eu estiver nisso, hoje, fazendo essas práticas da lei, eu não estou o quê? Dando frutos para Deus. Deu para entender? Olha o que está escrito. Vamos ler de novo. 7, versículo 4. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos. Nós fomos mortos. Quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, na morte de Cristo. Fomos mortos a respeito da lei, através da morte de Cristo. Para quê? Para pertencerdes a outro. Aí já fala quem é aquele outro. Aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim que demos frutos para Deus. Então, se eu seguir a Jesus de Nazaré, que foi coisas passadas, as atitudes dele, no caso, as ordenanças de mandamento que ele obedecia, que é coisas velhas. Se eu seguir isso, eu não estou dando fruto para Deus. Mas eu tenho que seguir a quem hoje? Na nova aliança. A outro. Quem é o outro? O Cristo ressuscitado. Então Jesus de Nazaré é coisas velhas. As atitudes de obediência à lei de Moisés.
o versículo 4 é bem claro dizendo que que nós fomos mortos enquanto a lei mediante a morte de Jesus. E aí, meu amado? Então, voltando lá, 2 Coríntios 5, 17, é bem claro. Se alguém está em Cristo, você está em Cristo, nova criatura é. Aí vem dizendo, as coisas velhas se passaram. E o que foi velho? A carne, Jesus de Nazaré. Nós não devemos obedecer à lei de Moisés como ele obedecia, porque a lei ela já foi abolida, está escrito em Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo. A lei, nós não temos mais nada a ver com a lei de Moisés. Deu para entender? Então é isso, queridos. As coisas velhas já se passaram. A lei é coisas velhas. Paulo disse em Gálatas, vamos ler em Gálatas, no capítulo Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Olha o que Paulo diz. Pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então Paulo foi bem claro, pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então se eu viver na lei, eu não estou dando fruto para Deus. Mas se eu viver para o Cristo ressuscitado e reconhecer e ver os benefícios que Ele tem feito por mim, eu vou dando fruto para Deus. Deu para entender aí? As coisas velhas já passaram, meu amado. A lei foi coisas velhas. Jesus de Nazaré, coisas velhas. A sua carne, coisa velha, já morreu com Cristo. Então por isso que Ele te fez o quê? Nova criatura. Hoje somos nova criatura em Cristo Jesus. Você já nasceu uma nova criatura. Deu para entender aí? Quero desde já pedir para você se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e deixe o seu joinha. Ok, queridos? Forte abraço do seu irmão em Cristo, Cláudio.